Olá, meu nome é Paulo Cerqueira. Esse é mais um vídeo que a gente vai falar sobre classes gramaticais. É um vídeo bem curtinho que eu falo que a gente vai dar início a uma série com 10 episódios. Por que 10 episódios? Vocês vão ver daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre morfologia, sobre classes de palavras. Então, toda vez que vocês encontrarem esse fundo vermelho é por causa de morfologia. Quando a gente tratar de outros aspectos da gramática, vão ser outras cores, outros assuntos. Quando eu digo que serão 10 episódios, porque são 10 classes gramaticais, cada uma vai ser tratada exaustivamente num vídeo. Prepara, fica bem confortável, porque a gente vai falar bastante sobre cada um desses assuntos. Aqui esse vídeo específico vai ser sobre substantivos, mas a gente ainda vai falar de artigos, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então vou fazer 10 vídeos, não vou soltar todos ao mesmo tempo, porque demanda pesquisa, demanda organização, e eu espero que vocês gostem. Para começar, a gente vai falar de substantivos. Substantivo dá uma ideia de substância, coisas. Então, toda vez que você pensar em substantivo, você tem que pensar em alguma coisa, seja ela uma coisa concreta, uma coisa abstrata. E aí, a gente vai também chamar substantivos de nomes. Dentro da linguística, a gente classifica os substantivos no grupo dos nomes. Tem outras classes que também são nomes, mas os substantivos são nomes e podem ser comuns, próprios, coletivos e têm características de gênero e número. De modo bem geral, substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. Então é tudo aquilo que tiver substância. Podem ser seres animados ou inanimados. Pessoas, animais, utensílios, sentimentos também são considerados substantivos. Então, dentre os substantivos concretos, nós temos pessoas, por exemplo, Marcelo, Valentina, Evangelina, Ângela, professora, médico, árbitro de futebol, juiz. Então, também vai contar, dentro de pessoas, nomes de profissões. Fenômenos da natureza, como chuva, vento, nevoeiro, neblina. Também tem os substantivos minerais, e aí a água conta como mineral, dentro da gramática. Água, ouro, cobre, mercúrio, chumbo, prata, ferro. Lugares também são considerados substantivos concretos, por exemplo, Paris, Brasil, Ipanema, Rondônia, a Terra, a Lua, o Sol, as estrelas. Outro tipo de substantivo concreto, os vegetais, as árvores, plantas, História Régia, rosa, dente de leão. Também temos instituições que são consideradas substantivos concretos. Parlamento, dinheiro, tribunal, algarismo, símbolo. Algumas entidades metafísicas, como por exemplo, diabo, alma, Deus, lobisomem, saci, vampiro. Objetos também são considerados substantivos concretos. Por exemplo, livro, mesa, faca, guarda-roupa, sofá. Animais também entram nessa categoria nesse conjunto de substantivos concretos. Cavalo, águia, tigre, leão, boi, mosquito, pulga. Já no campo dos substantivos abstratos, nós temos nomes que dão ideia de qualidade, mas não exatamente uma qualidade. São, por exemplo, formosura. Formosura é uma coisa, não é uma qualidade. Formosura denota uma beleza, mas formosura, a palavra em si não é uma qualidade. Formosura geralmente está associado a uma coisa, não a uma qualidade. Tristeza, bondade, palidez, desdém, ira, coragem, ódio, inteligência, etc, etc, etc. Frio, calor também são relacionados a substantivos abstratos. Ações, adoração, agradecimento, resolução, vingança, casamento, encontro, zombaria, caça. Estados físicos, por exemplo, morte, vida, sonho, apesar de não ser um estado, sonho, mas sonho, cegueira, também são considerados substantivos abstratos. Quando quisermos falar sobre substantivos comuns, próprios e coletivos, precisamos ter em mente o grau de abrangência desses tipos de palavras.
Quando a gente fala de substantivos comuns, são aqueles que descrevem o ser de um modo genérico, não é especificamente uma pessoa. Por exemplo, flor, homem, mulher, casa, bairro, cidade. Não são palavras que determinam especificamente um local. Flor é qualquer flor. Homem, qualquer homem ou qualquer ser humano. Mulher, qualquer pessoa identifique como mulher. Casa, qualquer tipo de residência. A gente pode até entrar em questões de semântica, de correlação, porém, substantivos comuns são aqueles que não identificam um indivíduo apenas. Já o caso dos nomes próprios, eles identificam especificamente um único ser. Então, quando eu digo Maria, Joana, Paulo, viaduto engenheiro Oscar Brito, o conjunto inteiro. Então, quando eu disser Parque do Ibirapuera, esse conjunto, Parque do Ibirapuera, conta como se fosse um substantivo próprio. Tudo bem que ele é formado de parque, tudo bem que ele seja formado de Ibirapuera, mas o conjunto, Parque do Ibirapuera, é considerado o nome de uma determinada região, então é considerado, sim, substantivo próprio. Já os coletivos, eles podem ser separados em dois grupos. São os coletivos indeterminados e os coletivos determinados. Os indeterminados gerais, eles não aludem a uma quantidade específica dos seres da coleção. Já os coletivos determinados se referem à quantidade ou à qualidade dos integrantes daquela coleção. Você pode ver que os coletivos indeterminados se parecem com os substantivos comuns, os nomes comuns, mas eles expressam um todo. Quando eu digo exército, estou falando não só de uma palavra comum, mas eu estou me referindo a todo o corpo de militares, integrantes de uma força armada específica que compõe a defesa de um determinado país. Então, os coletivos indeterminados partitivos, ou seja, são coletivos que expressam parte de um coletivo, eles também vão expressar uma parte do todo. Por exemplo, a palavra batalhão. A palavra batalhão é uma parte do exército. Quando eu digo destacamento, estou me referindo a uma parte da tropa. Agora, os coletivos determinados, eles se referem a uma quantidade específica de integrantes de uma determinada coleção. Se os indeterminados, eles se referem a... Agora, os coletivos determinados, eles se referem a uma quantidade específica ou a uma qualidade dos integrantes daquela coleção. Por exemplo, quando eu quero me referir à quantidade, eu vou me referir, por exemplo, com a palavra casal, a palavra par, com o termo dúzia. Mas, Paulo, dúzia não é um número? Pode ser considerado um número. Porém, aqui, um coletivo é considerado, uma dúzia de ovos, por exemplo, essa expressão vai ser considerada substantivo, dúzia. Quando eu disser milheiro, grossa, dezena, casal, se eu quiser me referir à qualidade dos indivíduos, daquele conjunto, daquele coletivo, eu posso me referir, por exemplo, a cardume. Posso me referir a enxame. Eu sei que essas questões elas não são tão trabalhadas em substantivos, mas é bom ficar de olho nessas questões de determinação e indeterminação. Quando são determinados, par, casal, centena, dezena, dúzia, cardume, junta. E quando for indeterminado, por exemplo, tropa, exército, batalhão, destacamento, são todos substantivos? Sim. É que cada um expressa nuances diferentes de coleções, de pessoas, de objetos. Como eu mencionei, uma das características bastante relevantes, como eu mencionei, uma das características que mais salta aos olhos em determinadas palavras é o gênero e o número. Agora eu vou falar do gênero, e se a gente pudesse separar todas as palavras em 3 tipos, seriam para designar pessoas de ambos os sexos, e aí a gente vai ver como que são feitas essas divisões. Para designar animais de ambos os sexos, a gente vai discutir como é feito isso. E para designar animais, objetos, entidades, instituições,
etc, 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 etc. Quando eu quero falar somente de pessoas, eu uso os substantivos sobrecomuns. Por isso é o nome sobrecomum. Então aí vai ter vítima, algoz, criança, apóstolo, criatura. Estou me referindo a pessoas, tá? Cônjuge, pessoa, indivíduo, testemunha, etc, 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 etc. Quando eu quiser falar de animais, eles vão ser considerados epicenos. Então, sobrecomum são os substantivos que se referem a pessoas. Os epicenos são os substantivos que designam animais, especificamente animais. Albatroz, águia, badejo, baleia, besouro, papagaio, periquito, cobra, enfim. Aqui eu não estou falando de personificação de animal, fazendo com que a pessoa seja considerada uma cobra. Estou falando a palavra cobra, falando a palavra cachorro, são considerados substantivos epicenos. Aquele terceiro grupo que eu mencionei, objetos, animais, vegetais, minerais, entidades, instituições, eles vão ficar num grupo separado, não tem nem o nome de sobrecomum nem epiceno. Epiceno é especificamente para animais, sobrecomum é especificamente para seres humanos. Existem alguns substantivos que são semanticamente opositivos. O que isso quer dizer? Que não existe uma contrapartida feminina ou masculina na língua portuguesa. Quando eu digo homem, homem dá conta de apenas um tipo de ser humano, do sexo masculino, do gênero masculino. Quando eu digo mulher, dá conta de apenas um tipo de ser humano, do sexo feminino, do gênero feminino. Não existe um feminino de homem, não existe um masculino de mulher, da palavra mulher, da palavra homem. Não existe uma contrapartida flexionada. Não posso colocar um A depois de homem, não posso falar oma. Não existe mulher ou homem, somente dá conta de um grupo de pessoas. Mulher dá conta somente de um grupo de pessoas. Mesmo caso de cavalo. Cavalo é especificamente um ser equino. A égua é especificamente um ser equino. A palavra cavala refere-se a um peixe, não é um equino. Nome de um peixe. Bode só pode ser o macho. Cabra só pode ser feminino, do gênero feminino. Macho, fêmea, touro, vaca, pai, mãe, padrinho, madrinha. Não existe padrinha, não existe madrinho. E sim, o feminino de varão é matrona, não é varoa. A indicação do gênero, ela às vezes pode acontecer da seguinte maneira. Quando eu flexiono a palavra e quando eu não flexiono. Vai ver agora as palavras que não têm flexão de gênero. Por exemplo, aborígene. Não tenho como saber pela palavra especificamente se eu estou me referindo ao aborígene masculino ou feminino. Então eu resolvo isso com palavras ao lado, palavras adjacentes. Por exemplo, o artigo, ele é um bom determinante, ele é o determinante e indica se essa palavra aborígene vai ser masculina ou feminina. Quando eu digo o aborígene, masculino. A aborígene, feminino. Agente, e aqui é o agente junto, agente, o agente, a agente. Artista, é o mesmo caso. Atendente, estudante. Tem um grupo de palavras que você só vai saber se é masculino ou feminino com as palavras em volta. Por exemplo, o agente habilidoso fez bem o serviço. O agente habilidoso. A agente habilidosa fez bem o serviço. Eu sei que eu estou falando de uma mulher. Quando eu digo eu tenho uma colega muito bacana, eu estou me referindo a uma mulher. Quando eu digo ele é um colega muito bacana, ele é um colega, para o pronome ele, o artigo indefinido são palavras em volta de colega que vão determinar se colega é masculino ou feminino, se colega vai indicar um determinado gênero e não dentro da palavra em si. Vejamos também que há algumas palavras que têm a possibilidade de flexionar o gênero, em que o morfema o ou é, em alguns casos, vão ser substituídos pela letra A. Então a gente vai ter, por exemplo, o lobo
em que eu substituo o o, coloco o a, loba, pastor. Eu não substituiria o or, mas eu adicionaria o a. Então, pastora, cantor, cantora, menino, menina, mestre, mestra. Apesar de em alguns casos já ter a mestre, mas a preferência da gramática tradicional é dizer o mestre, a mestra, amigo, amiga, porco, porca, corredor, corredora e assim sucessivamente. Agora, reparando nesse quadrinho aqui, é o seguinte, tem 3 possibilidades de flexionar o gênero, não só com o ou o e sendo substituído pelo a, ou então a inclusão do a. Tem também a possibilidade de palavras terminadas em ão, que no feminino vão ficar oa, a, o an e ona. Quando eu digo leão, o feminino é leoa, leitão, leitoa, patrão, patroa. Quando o feminino de ão, palavra terminada em ão, for an, vai ter aldeão, aldeã, alemão, alemã, ancião, anciã. Em alguns casos também vão ter a substituição desse ão por ona, que é o caso de resmungão, resmungona, respondão, respondona, valentão, valentona, e assim sucessivamente. Eu não posso fazer leão, leona, já indica outra coisa. Aldeão, aldeona. Agora, já parou para reparar nessa listinha aqui do lado? Ela está mostrando algumas palavras que não tem um gênero específico e que pode tanto ser um quanto o outro. Em alguns casos é até preferível que seja no feminino. Por exemplo, acauã, personagem, faringe, pijama, inambu, preá, laringe, díspora. Tem outras palavras também, mas é preferível, por exemplo, dizer a personagem, independente de ser um homem ou uma mulher interpretando, mas também é possível dizer o personagem. Então, quando eu disser assim, Darth Vader é uma personagem bastante complexa em Guerra nas Estrelas. Está correto? E eu também posso dizer Darth Vader é um personagem bastante complexo em Guerra nas Estrelas. As duas formas estão corretas, só geralmente o costume é que vai preferir uma ou outra forma do gênero. Às vezes vai ser mais comum dizer a faringe do que o faringe. Muitas vezes vai ser mais comum dizer o pijama do que a pijama. Dependendo do caso, pode ser utilizado o personagem e a personagem para marcar personagens masculinos retratados por homens e personagens retratados por mulheres. Por exemplo, Primo Basílio é um personagem bastante controverso. Teresa é uma personagem bastante interessante. Agora, existem alguns casos em que quando se muda o gênero, muda também o significado daquela palavra. Quando eu digo o cabeça, geralmente eu estou me referindo ao líder daquele grupo. Quando eu digo a cabeça, geralmente eu estou me referindo ao órgão, a um pedaço do corpo que é a cabeça. Muito dificilmente a cabeça vai ser relacionado a uma líder de um grupo. Posso dizer que Joana é o cabeça do grupo que liderou aquele evento, por exemplo. Eu posso dizer que Sofia é o cabeça de todo o plano que foi maquinado. É possível, porque o cabeça está relacionado ao líder, não a pessoa se é homem ou mulher. Já a cabeça está relacionada a essa parte aqui do corpo humano, ou de determinada criatura, de determinado objeto. O caixa está se referindo ao caixa eletrônico, ao caixa de banco. Já a caixa está se referindo àquele objeto que geralmente é quadradinho, que a gente recebe as encomendas. Então, o caixa, quando eu digo eu trabalho no caixa, trabalho num guichê, eu trabalho passando as compras no supermercado. Então, o caixa não é o mesmo que a caixa. Apesar de ser masculino e feminino, expresso pelo artigo, são objetos diferentes, são coisas diferentes. O mesmo vale para o capital e a capital. O capital se refere ao dinheiro. A capital
é a cidade principal, é a cidade sede de um determinado governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Uma coisa que eu quero destacar aqui é guarda. A palavra o guarda é um soldado que fica de guarda, fica guardando um local, alguma coisa. A guarda é um destacamento de soldados que vai fazer a proteção de um determinado local ou fazer a incursão em alguma coisa. Então precisa tomar cuidado porque nem sempre porque está no feminino ou no masculino significa exatamente a mesma coisa. Dizer o guia e dizer a guia, coisas completamente diferentes. Dizer o moral e a moral são coisas completamente diferentes. Então precisa ficar bastante atento quanto a isso. Se o gênero na língua portuguesa são só dois, masculino e feminino, o número em língua portuguesa são só dois, singular e plural. O singular, ele se refere a um único ser. Quando eu digo dois ou mais, passa a ser plural. Quando eu digo a criança, é uma criança só. O peixe, um peixe só. O rebanho, apesar de rebanho ser um conjunto de indivíduos, eu passo a olhar o rebanho como sendo uma coisa só. Então, singular. O rebanho. O rebanho ele é formado por diversos indivíduos, porém ele conta como uma massa só. O plural é como eu falei, indica dois ou mais quantidades daquela coisa. Se eu disser as crianças, são duas ou mais crianças. Se eu disser os peixes, são dois ou mais peixes. Os rebanhos são dois ou mais rebanhos. Não está falando dos indivíduos que estão dentro daquele rebanho. E agora nós vamos ver como é a formação do plural na língua portuguesa. Se eu tiver um substantivo terminado em vogal, a, e, i, o, u, ou terminado em ditongo, eu apenas coloco o s no final. Por exemplo, monte, montes, café, cafés, sapoti, sapotis, bambu, bambus. Agora, se eu tiver ditongo, por exemplo, divã, divãs, tongo nasal, divãs. Se eu tiver órfã, órfãs, pai, pais, mãe, mães. Basta eu adicionar o S no final. Sem nenhum problema até aqui. Tudo bem? Porém, se a palavra terminar em, in, on, apesar de serem considerados também ditongos nasais, mas expressamente com em, in, on, eu vou trocar o M pelo N e o S vai no final. Vintém, vintens, o M no final vira N, S no final. Jardim, jardins, bombom, bombons, jejum, jejum. Até aqui, nada muito complicado. Basta colocar um S no final da vogal ou no final do ditongo e, no caso de palavra terminada em, in, on, tira o M e pelo N. Agora eu vou pedir para você prestar um pouquinho mais de atenção aqui, porque se for terminado em R, Z, N ou S, vou colocar um ES no final. Mulher, mulheres, cruz, cruzes. Abdômen. Abdômen vai ter duas possibilidades. Pode ser abdômenes ou abdômens. Geralmente eu vejo mais abdômens, mas as duas possibilidades são aceitas na gramática tradicional. Abdômenes ou abdômens. Gás, gases. Português, portugueses. Então sempre que terminar com R, Z, N ou S, você vai colocar um ES no final. Mulher, mulheres, cruz, cruzes, abdômen, abdômens, abdômenes, gás, gases, português, portugueses, Caso a palavra termine em L, vai ser um pouquinho diferente. Em vez de colocar ES, vai colocar IS. Por exemplo, jornal, jornais, papel, papéis, mel, méis, mas também é possível meles. É possível também, mas normalmente a gente vai falar méis. Farol, faróis. Álcool, álcois. Paú, paús. Fuzil, fuzis. Ovil, ovis. Réptil, répteis. IS no final. Tira o L e coloca IS. Toma um pouquinho de cuidado com essas palavras aqui, porque reptil
existe. É a característica do réptil. Então vai ter o plural como répteis, oxítono mesmo. Se for réptil, tem acento, é paroxítono e mantém o acento no plural, répteis, eis. Então, réptil, oxítono, répteis, oxítono, sem acento. Réptil com acento. Répteis com acento. E is. Réptil e repetil estão corretos aqui com e sem o acento. Igual projetil, que tem o plural projetis. Projétil com acento. Projétil, oxítono. Projéteis. Em que esse il ele vai sofrer uma alteração para eis. Projéteis. Agora eu vou pedir para você tomar um pouquinho de atenção com relação a algumas palavras que já são consideradas plural e singular numa mesma forma. Alferes, atlas, lápis, oásis, ourives, pires, tórax, ônix. Essas palavras elas podem tanto ser consideradas plural ou singular. Está correto dizer alferes, correto. Também está correto dizer alferes, corretos. Lápis vermelho ou lápis vermelhos. Um tórax aberto, dois tórax abertos. Não posso dizer dois tóraxes abertos. Não. Tórax, tanto um tórax, dois tórax, 50.000 tórax. A palavra tórax vai ser mantida invariável. E aí tem algumas palavras que só são utilizadas assim. Só são utilizadas com essa forma e principalmente todas as palavras em volta dessas daqui vão precisar ser. Agora existem palavras que só são utilizadas no plural. Por exemplo, anais, quando se refere a... Não é isso. Quando se refere a conjunto de anos e épocas, ou quando eu estou falando de um evento, um congresso. Então, isso fica registrado nos anais da história. Nos anais da história. Que tem relação a ano, época. Atolhos, arredores, arras, calendas, cães, condolências. Você sempre presta condolências, você nunca vai prestar condolência, assim como pêsames, você não oferece o seu pêsame, você oferece os seus pêsames. Exéquias, posórios, fastos, férias, você sempre vai tirar férias, as suas férias, ainda que seja um dia só. Faltando, vai tirar só um dia de férias, porque féria é o dinheiro arrecadado no dia de trabalho. Se eu disser féria, é o dia de trabalho, é o dinheiro arrecadado naquele dia. As férias são o período de descanso que a pessoa tem. Você entendeu? Quando a gente vai se referir às cartas de baralho, aos naipes, a gente vai dizer copas. Então, é o 2 de copas. É o rei de copas. É a dama de copas. É o valete de copas. Ou ouros. É o 2 de ouros. É o rei de ouros. Dama de ouros. Mesma coisa quando eu digo 2 de paus. 10 de paus. Valete de paus. Dama de espadas. Rei de espadas. Quando eu vou falar dos naipes, ou copas, espadas, ouro e paus, sempre vai ser no plural. Eu vou falar de diminutivo daqui a pouquinho, porém, quando se fala de plural dos diminutivos, o diminutivo ele pode ser um zinho ou um ito. A gente vai ver mais para frente exatamente quais são os diminutivos. O plural dos diminutivos ele é feito tanto na base, como por exemplo papel, e no diminutivo. Então, lembra que o plural de papel é papéis? Vou fazer o plural de papel, papéis, e vou colocar o S no final de zinho. Então, vai ficar papeizinhos. Caso de botão, botões. Então, eu faço o plural, botõezinhos. Não vai ficar papéiszinhos, não. Não vai ser botõezinhos, não. Vai ser papeizinhos. Botõezinhos. Presta bastante atenção no seguinte. Quando eu digo o avô paterno mais o avô materno, eu tenho avós. Tenho avós. Fechado. Quando eu tenho o avô e a avó, tenho avós. Igual o plural de avó mais avó. Avós. Então, se eu disser os avós, meus
avós. Estou falando do meu avô paterno, do meu avô materno. Quando eu digo os meus avós, estou dizendo meu avô e a minha avó. Quando eu digo as minhas avós, minhas avós materna e paterna. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado aí, porque avós está correto, mas informa que você está falando do homem, do pai do seu pai e do pai da sua mãe. Outra coisa também que é importante ressaltar é que as letras, os nomes das letras, também formam plural. E formam plural da maneira normal. Então, quando eu disser que tem que pôr os pingos nos is, faz o plural normal. Adiciona o S. Se eu quiser que você escreva o nome da minha filha com duas letras 6, então eu digo que é Rebeca com dois 6. Não é Rebeca com dois C. Não é a prova dos 9. É a prova dos 9. Se eu disser, o meu telefone tem dois 5. Dois 5. É diferente de ter dois 5. Falar 5, 9, 4, 24. Pode ser. Pode ser. Só que quando eu digo 24, eu preciso dizer quantos 24 são. Por quê? A palavra 24 indica que é 23 mais 1. Quando eu digo 24, eu estou falando de mais de um conjunto com 24 coisas. Então, os 24, quantos 24? Os 3 24? 24, 24, 24. Os 2, 2. O 2, ele não muda. O 2 e o 3. Eles são mais normais. Então, os 3, 3. 3, 3 e 3. Ficou claro isso? Quando eu digo agora sobre nomes próprios, se eu estiver falando de nomes de pessoas e nomes compostos dos substantivos, falando ainda de flexão de número, falando ainda de singular e plural, o plural dos nomes vai ser normal, como vai seguir aquelas regras que eu mostrei anteriormente. Então, os dois Sênecas. Sêneca é um indivíduo só. Quando eu tenho dois indivíduos ou dois exemplares de Sêneca, eu posso dizer os dois Sênecas. Andrada. O nome é Andrada, porém, uma família de diversas pessoas com o sobrenome Andrada, eu posso dizer os Andradas. Eu posso dizer os Andrada. Os Andradas. Plínios, Albuquerques, Catões. Então, aqui na minha casa, o sobrenome final de todo mundo é Cerqueira. Então, na casa dos Cerqueiras, que tem mais de um indivíduo com o sobrenome Cerqueira. Inclusive, tem um livro clássico da literatura portuguesa chamado Os Maias, Os Lusíadas, que é um outro livro também. Sempre que for se referir a nomes de pessoas, os Paulos, as Marias, as Três Marias, é um conjunto de estrelas que a gente chama de as Três Marias, vai fazer o plural normal, seguindo aquela regrinha que eu mostrei no começo. Volta lá para você poder preparar direitinho, tá bom? Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Não tá difícil, até agora não tá difícil, mas a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais complicada, que é o seguinte: nomes compostos vão fazer o plural de formas diferentes a depender da forma como é feito a composição dessas palavras. Eu disse composição, não é derivação, não é flexão. A composição de aguardente, lobisomem, pontapé, clarabóia, mal me quer e vai e vem faz com que o plural desses nomes seja apenas incluindo o S no final da palavra. Então, aguardente, aguardentes. Não é águas ardentes, não. Aguardente, cachaça. A aguardente, as aguardentes. É errado falar as águas ardentes. Falar águas ardentes não é o mesmo que dizer cachaça quente. A cachaça, as cachaças. Dizer aguardente é o mesmo que dizer cachaça. Dizer aguardentes é o mesmo que dizer as cachaças. Quando eu digo as águas ardentes, eu estou me referindo a águas que são quentes. Não estou me referindo à cachaça. Lobisomem, uma coisa, lobisomens. Lembra? Terminado em EM,
troca o M pelo N e S no final. Pontapé, pontapés, clarabóia, clarabóias. Lembra? Terminado em ditongo. Clarabóia. Mal me quer, mal me queres. Ó, terminou em R, é S. Então vai seguir normal. Por quê? Porque esse tipo de composição permite simplesmente a adição do S ou ES no final da palavra. Até aqui tudo bem? Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Não é difícil, repito. Assiste de novo, porque isso aqui vai ser complicado, porém não é difícil. Se a palavra vier com hífen, é um composto que tem hífen, e a primeira palavra é invariável, ou seja, ela não muda, ela não flexiona, ela fica invariável e eu coloco o plural na que for variável. Por exemplo, vice-diretor. O termo vice não flexiona, ele é invariável. A palavra diretor é variável. Então posso ter vice-diretor, vice-diretora, vice-diretores, vice-diretoras. Vice não vai levar S, vai ficar invariável. E só diretor, diretora, diretores é que vão ser modificados no plural e também no feminino. Quando eu tenho um verbo mais um substantivo, o verbo ele não vai flexionar o número. Quem vai flexionar o número vai ser o substantivo. Quem vai passar para o plural vai ser o substantivo. Então, beija flores. Lembrando que aqui tem um hífen no meio. Beija não pode ser beijas flores. Sempre que for verbo mais substantivo, quem muda vai ser o substantivo e não o verbo. Então, beija-flor, beija-flores. Sempre que tiver um grão ou grã, indica maior, eu vou manter grão ou grã e vou passar a segunda palavra ou substantivo para o plural. Por exemplo, grão vizir, grão vizires, grã cruz, grã cruzes, grão almirante, grão almirantes. O grão continua sem modificar. E quando eu tiver palavras repetidas, só vai mudar a segunda palavra. Apesar de tico-tico ser repetido, eu posso fazer plural em tico, só vai receber plural a segunda palavra desse composto. Só vai receber a segunda. Então não vai ser ticos-ticos, vai ser tico-ticos, com hífen ainda. Repara só que agora essas palavras aqui, algumas, beijo de moça, é uma espécie de planta. Tem hífen, pé de moleque e mula sem cabeça não. Mas qual é a diferença em relação às anteriores? A diferença é a questão do hífen e também porque tem uma preposição. O pé de moleque eu tenho uma preposição no meio, preposição de. No caso de beijo de moça, tem a preposição de. Mula sem cabeça tem a preposição sem. Nesses casos, quem vai fazer o plural vai ser só a primeira palavra e não a segunda. Então, pé de moleque, pés de moleque. Então você chega na venda do seu Joaquim e fala assim: seu Joaquim, eu quero um pé de moleque. Tudo bem? Tudo bem. Aí chega o seu coleguinha e fala assim: seu Joaquim, eu quero 3 pés de moleque. Tudo certo, o seu Joaquim vai entregar 3 doces. Quando o seu Joaquim olhar e falar assim: eu quero esses eu quero pés de moleques limpos. Pés de moleques não é o doce.
pés de moleque é o doce. São diversas unidades desse doce. Agora, pés de moleques, não. Mesma coisa, beijo de moça, beijos de moça. Não é beijos de moças, beijos de moça. Mula sem cabeça, mesma coisa. As mulas sem cabeça. Apesar de mula sem cabeça ser um composto específico que determina uma entidade específica, quando eu quiser falar sobre as diversas lendas, eu posso dizer: essas mulas sem cabeça são bastante diversificadas, porém com... E segue a frase normal. Então a única coisa que vai mudar aqui vai ser mulas e não cabeça. Não posso dizer as mulas sem cabeças. Deixa eu te dar uma dica aqui de como fazer, de como saber qual vai ser a forma de fazer o plural. Caso você tenha dois substantivos, ou um substantivo e um adjetivo, ou um adjetivo e um substantivo. Sim, você pode fazer a troca dessa posição. Repara que carta eu posso passar para o plural. Bilhete eu posso passar para o plural. Tem alguma preposição no meio? Não. Não tem preposição? Então eu vario os dois. Cartas, bilhetes. O que eu não podia fazer antes, eu só colocava plural no primeiro, era por quê? Porque tinha uma preposição no meio, ou naquela primeira regra que a gente viu, e só modificava o segundo, porque o primeiro não variava. O substantivo varia? Varia. Então posso modificar carta para cartas. Substantivo varia. Bilhete muda? Muda. Posso escrever bilhetes? Posso. Então, cartas, bilhetes. Quando eu digo amor perfeito, tem uma preposição no meio? Não. Então, não tem problema aí. Amor é variável? Sim. Amor, amores. Perfeito. Pode ser variável? Pode. Perfeito, perfeitos. Então, amor perfeito, amores perfeitos. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma preposição no meio. Por quê? Porque nenhuma das palavras é obrigatoriamente invariável. Se tiver preposição, só varia a primeira. E o primeiro termo foi invariável, então só o segundo. Nesse caso, os dois termos são variáveis. Mesmo caso de segunda-feira. Segunda é variável? Sim. Então, eu posso dizer segundas. Feira. A palavra feira, ela é variável? Sim. Então, segunda-feira, segundas-feiras. Então, mês de dezembro de 2023 vai ter 4 segundas-feiras. O mês geralmente tem 4 quartas-feiras. Tudo bem até aqui? Então, se a primeira palavra não puder variar, que é um específico, como por exemplo grão, vice, se for um verbo, essa primeira palavra não vai variar. Então, só varia a parte do substantivo, a parte da coisa. Só vai variar o segundo elemento. Se tiver uma preposição no meio, então só vai variar a primeira palavra. A segunda vai ficar no singular mesmo. Se eu não tenho nenhuma preposição aí no meio, então as duas palavras vão fazer o plural, as duas palavras vão ser alteradas. Caso eu tenha um composto que seja formado por dois verbos,
a situação é diferente. O primeiro caso, no começo, eu disse que o verbo não varia. Só que quando eu tenho verbo, por exemplo, corre, corre, pega, pega, eu vou ter aí, então, o primeiro vai ficar normal, certo? Os dois vão para o plural. Então, o corre, corre, correto. Os corres, corres, certo? Pega, pega, ok. Pegas, pegas, ok. Fica estranho, mas está correto. Não é que seja possível, é o correto. Só não vai fazer essa mudança caso esses dois verbos que formam a palavra sejam opostos semanticamente. Por exemplo, perde, ganha. Perde indica uma coisa, ganha é o contrário de perde, indica outra coisa. Então aqui eu vou dizer pois perde, ganha. Pois leva e traz. Por quê? Porque são verbos opostos, semanticamente opostos. Caso o composto ele tenha um elemento já no plural, então, o troca-tintas, os troca-tintas, os salta-pocinhas, os salta-pocinhas, o espirra-canivetes, os espirra-canivetes. Apesar de troca eu ter trocas, esse caso aqui, o singular já tem um termo no plural. Então eu posso dizer o troca-tintas. Para falar o plural, obrigatoriamente eu mantenho os troca-tintas. Os salta-poça, os salta-pocinhas, os salta-pocinhas. Deixa eu falar agora de uma coisa que geralmente a gente fala isso quando vai falar de flexão de número. Se você já viu Os Melhores do Mundo, tem uma sketch deles falando sobre o assalto. E o, os atores falam de plural metafônico. E está correto. Existem palavras que quando passam do singular para o plural, mudam o timbre da vogal tônica de O para O. O fechado para O aberto. Vai ser feito o plural normal, só que no singular, esse O ele vai ser fechado. Abrolho, abrolhos, olho, olhos. Reparou? Quando vai para o plural, fica aberto. Não é olhos, é olhos. Aposto, apostos. Osso, ossos. Caroço, caroços. E não pode colocar acento agudo em caroços. Por quê? Por causa das regras de acentuação. Acento agudo não é para marcar aberto. Não é para marcar vogal aberta. Acento agudo é para marcar tônica, vogal tônica aberta. Mas especificamente para situações em que precisa de acento. No caso de ossos, não tem que colocar acento. Então eu posso dizer que existe um posto e existem vários postos. Isso não quer dizer que eu vou obrigatoriamente colocar acento agudo. Só porque colocou um S não é relevante para colocar acento ou não. Só colocou um morfema, só colocou uma indicação diferente, mas continua sendo paroxítona. Continua tendo o acento na penúltima sílaba. Despojo, a tônica está em O. Despor. Colocou o S, a única diferença vai ser o timbre do O que passa para O.
despojos. Continua sendo paroxítona. Continua sem ser a marcação do acento. A gente já viu que o gênero em português são dois, masculino e feminino. O número são dois, singular e plural. E agora o grau ele vai ser também dois, de aumentativo ou diminutivo. Geralmente, quando eu falo de aumentativo ou diminuição em relação ao tamanho, eu geralmente estou falando de substantivos, coisas. Quando eu falo sobre a intensidade maior ou menor de uma qualidade, estou falando de adjetivos. E aí, quando a gente for falar de adjetivo, eu volto nesse assunto, que também precisa falar. Mas, quando eu falar de aumentativo e diminutivo dos substantivos, eu estou falando do tamanho em relação ao que seria considerado tamanho normal. Então, pássaro seria normal, passarinho seria a versão pequena desse pássaro e passarão, vou botar assim, seria a versão grande de um determinado pássaro. Em português, a gente pode expressar o grau de duas maneiras. A forma analítica, por exemplo, nariz grande, automóvel pequeno, em que eu tenho a palavra base, aquela coisa que eu quero caracterizar, mais a qualidade grande, pequeno. E aí eu faço essa expressão do grau com um adjetivo grande, pequeno, imenso, diminuto. Ou eu posso fazer da forma sintética. Narigão, automóvelzinho. Como a gente vai falar dessa vez especificamente dos substantivos, eu vou me ater mais à parte mais na parte sintética do que na parte analítica. Quando for falar de adjetivo, eu retomo essa questão analítica. Tudo bem? Essa daqui é uma daquelas partes bastante divertidas em que a gente começa a ver que os aumentativos de algumas palavras não são exatamente como a gente imagina. A expressão do grau aumentativo sintético, ou seja, aquele que vem colado na palavra, pode ser ásio, orra, ola, as, ola não, ola, geralmente ola, as, e mais frequentemente ão. Esse sufixo ão, às vezes ele pode ser substituído por, ele pode aparecer como eirão, alhão, arão, anão e zarrão. A alteração desses sufixos não é gratuita. Eu não posso simplesmente trocar de um para outro pensando na gramática tradicional. Pensando no dia a dia, na versão de conversa de bar, discussão de esquina, aí a pessoa vai usar das formas mais variadas possíveis. Geralmente vai usar o ão. Mas no caso de alegria, o aumentativo de alegria é alegrão. Tá. Amigo é amigalhão, não é amigão. Nossa, você é meu amigão. Não. Pela gramática tradicional deveria ser amigalhão. Atrevido, atrevidão. Ou também pode ser atrevidaço. Também pode ser atrevidaço. Bala, balaço ou balásio. Barba, barbaça, barca, barca,
caça, beiço, beiçola ou beiçorra, bobo, bobalhão, bobão não é previsto pela tradição, mas é normal ouvir isso na rua. Boca não é bocão, é bocarra. Cabeça não é cabeção, é cabeçorra. Cão é canzarrão, canzarrão ou canás. Ninguém fala canás. Capa, capeirão, capa de chuva, capeirão. Casa, casarão. Chapéu, chapelão ou chapeirão. Copo, copázio. E aí precisa de acento agudo, por quê? Porque é paroxítona terminada em ditongo. Então, para não ser lido como copazio, precisa do acento agudo em A. Copázio. Corpo não é corpão, é corpanzil. Agora imagina dizer assim, nossa, aquele cara tem um corpão. Ok. Agora diz assim, nossa, aquele cara tem um corpanzil. Provavelmente, a imagem que vem não é de uma pessoa musculosa, mas de uma pessoa acima do peso do normal, uma pessoa gordinha. Então, usar uma ou outra forma, e aí tem listas diversas, tem várias listas engraçadas, mais sérias, indicando o aumentativo, com asio, ola, ola, as, ão, eirão, tá bom? Mas a ideia é essa. O aumentativo do substantivo geralmente vai ser feito com o ão, principalmente ão, mas também pode ser ásio, porra, ola, as, eirão, alhão, zarrão. Agora repara uma coisa. O diminutivo sintético para diminutivo que vem colado na palavra, ele vai ser com ito, ulo, culo, ote, ola, in, elho e inho ou zinho. O que isso quer dizer? Geralmente, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a palavra base, por exemplo, animal, e vai colocar ao final desta palavra, o sufixo ito, ulo, culo, ote, ola, in, elho, inho, zinho. Teoricamente, não haveria nada que impediria de falar animalito, animalzinho, animalulo, animalculo. Não cabe. Então, apesar de ter os sufixos que eu mencionei, ito, ulo, culo, ote, ola, in, elho, o uso vai determinar que é melhor usar uma ou outra forma. Animalito é possível? É, mas geralmente a gente vai falar animalzinho. Animalejo, talvez não com tanta frequência. Animáculo, eu nunca peguei um texto escrito com essa palavra animáculo, se tratando de pequeno animal. Cão, canito, não. Canicho, não. Agora, cãozinho é mais comum. Comentário, comentariolo. Alguém vai deixar algum
comentário nesse vídeo, eu gostaria que deixasse um comentáriozinho aqui. Agora, repara, diabrete. Diabrete é o diminutivo de diabo, não é diabinho. Até pode ser diabinho, mas a tradição vai preferir diabrete do que diabinho. Espada não é espadinha, é espadim. Apesar de ter uma espada, sabre, se não me engano, que é utilizado na formatura de oficiais do Exército, da Aeronáutica, em que é entregue um espadim. Faz parte do cerimonial. Então, repara, moça, moçoila. Mas geralmente a gente vai falar mocinha. Gota, gotinha. Tanto que tem o próprio Zé Gotinha. Não é Zé Gotícula. Então, é errado usar inho para tudo ou zinho para tudo? Não. Pensando. Não. Mas a tradição vai fazer com que você use algumas formas em detrimento de outras. Algumas vão ser utilizadas com maior frequência em meios comuns, conversa menos planejada, uma conversa de bar, uma conversa na academia, na rua, em outros locais, como por exemplo uma dissertação de mestrado, a tese de doutorado, um artigo científico, eu precisaria utilizar exatamente esses sufixos que indicam o diminutivo, ou aqueles também do aumentativo, porque são textos mais formais, mais rígidos. A gente chegou ao fim. A próxima aula vai ser sobre artigo, depois as outras classes gramaticais. Eu vou ficar muito feliz se você me acompanhar nas próximas aulas, com uma aula bem grande, com material bem denso, e eu peço que você assista novamente, veja, pause, anote, procure exemplos, deixe aqui nos comentários outros exemplos, alguma dúvida que você tenha, e a gente vai conversar melhor. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe um like ou coloca aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho, coloca no comentário o que você achou, a dúvida e a dica, o que você gostou, o que você não gostou, o que achou que ficou faltando falar, algo que você acha que seja interessante voltar esse assunto em aulas posteriores. Muito obrigado. Acesse também o meu site, gramaticacognição.com, link na descrição do vídeo. Um abração, tchau!